O professor José Herculano Pires, sem dúvida nenhuma, deu uma das grandes contribuições em termos de tradução da codificação kardeciana, além de ter sido um extraordinário escritor, escreveu vários livros, sozinho, em parceria com grandes autores como o próprio Chico, e foi caracterizado por Emmanuel como o metro que melhor mediu Kardec, ou seja, a pessoa que melhor teve a dimensão do trabalho de Kardec, o que é um grande elogio, sem dúvida nenhuma. E o professor Herculano Pires, ele prefacia o Livro dos Espíritos, ele tem um pequeno prefácio no Livro dos Espíritos que ele traduz ao português. E nesse prefácio ele faz uma análise muito interessante correlacionando o trabalho de Kardec com a filosofia, ele que era filósofo, graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo. E ele situa realmente Kardec como um grande filósofo. E analisa, inclusive, o fato de Allan Kardec ter utilizado do método de perguntas e respostas, ou seja, do método do diálogo, situando Kardec não só como um grande filósofo, mas principalmente como um grande pedagogo. Porque o método do diálogo, o método das perguntas e respostas, é um método muito importante para se obter o conhecimento, muito efetivo do ponto de vista da exploração de temas complexos. Temas que têm nuances em ciências humanas, nuances em ciências biológicas, ciências exatas, interfaces científicas com interfaces filosóficas religiosas. Então são questões difíceis de serem abordadas. E as perguntas e respostas numa sequência lógica, numa organização muito bem estruturada, são muito ricas em termos de obtenção de conhecimento, em termos de clareza, ainda mais com a qualidade de redação, de elaboração do texto, de clareza do texto que Kardec tinha, a capacidade de síntese, a capacidade de falar muito com poucas palavras. Então o professor Herculano Pires situa realmente Allan Kardec como um extraordinário filósofo, mas principalmente como um grande pedagogo, como um grande professor, que tornou o seu livro extremamente didático, uma obra complexa, uma obra difícil. Por quê? Porque abordava um dos temas mais difíceis de toda a humanidade, que é o problema, como diria Leon Denis, do ser, do destino, da dor, do sentido existencial, o porquê estamos aqui, o que nós somos, o que é Deus, questões que de forma ancestral vêm dificultando a vida para o ser humano, ou não sendo perfeitamente compreendidos para dar uma diretriz a essa vida, a esse sentido existencial. Então o professor Herculano Pires situa realmente Kardec como um grande filósofo e como um grande pedagogo, exaltando o método do diálogo que Allan Kardec utilizava. E não podia ser diferente, porque se nós resgatarmos o pensamento de Jesus, o nosso mestre maior, veremos que Jesus era um grande debatedor, um grande conversador, um dialogador. Ele era um esclarecedor expondo. Jesus tomou cuidado de não escrever nada, porque se ainda hoje muitos na nossa sociedade, muitos estudiosos dão um caráter de infalibilidade aos textos, porque são relacionados à vida de Jesus, imagine se fosse o próprio Jesus que tivesse escrito. E o mestre sabia disso. O peso que teria aquilo que fosse atribuído a ele, mesmo que não fosse dele exatamente. Mas as pessoas não teriam essa visão, como ainda hoje não tem. Então aquilo que Paulo já ensinava, que a letra mata e o espírito vivifica, permanece matando muito a fé raciocinada de um grande número de pessoas. Permanece efetivamente
destruindo muito de uma eclosão de uma espiritualidade maior. E Jesus dialogava, Jesus conversava. E ele era o mestre, o pedagogo. Daí, quando alguém chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, por que me chamaram de bom? Bom só o Pai é, mas mestre eu realmente sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a filosofia, segundo a interpretação de alguns. Eu sou a verdade, eu sou a ciência, a busca positiva das evidências. Como diria Gabriel Delany, o espírita é o espiritualista positivista. Ou seja, os positivistas achavam que era inimigo dos espíritas, mas em verdade nós estamos baseados em fatos. E no fenômeno espírita, Gabriel Delany mostra muito isso. Nós somos positivistas do espiritualismo, porque nós queremos acreditar com base nos fatos, na evidência dos fatos, sem nenhuma ideia pré-determinada, sem elaborar uma teologia ou uma teoria de forma priorística. Então, em princípio, vamos propor isso e vamos testar para ver se isso é verdade. Não foi assim que surgiu o Espiritismo. Vamos analisar o fato e dos efeitos vamos remontar as causas, que é um princípio muito mais científico e que evita os erros comuns às igrejas, às religiões ortodoxas, que criavam toda uma teologia discriminando Deus, detalhando Deus, falando sobre Deus, como é que Deus sentiu, como é que Deus pensou, sendo que a gente está muito longe dessa realidade, e aí de Deus fazer um caminho das causas para os efeitos, que é um caminho totalmente tortuoso e difícil e complexo, principalmente para nós que não somos puros de coração, porque como diz Jesus no Sermão das Montanhas, os puros de coração verão a Deus face a face. Em outras palavras, é o que Kardec diz no início das perguntas do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos superiores veem a Deus, e os espíritos respondem, falando do espírito de verdade. Os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então precisamos crescer. Mas podemos ter noção dos atributos de Deus, sem dúvida, pela obra. Mas a compreensão da natureza íntima de Deus, na sua totalidade, seria uma presunção para nós nesse estágio evolutivo. Nós encontramos Deus no nosso irmão, na nossa realidade imediata, que é um reflexo da obra de Deus. Crescendo espiritualmente, crescendo no coração e na mente, chegaremos cada vez mais próximo de Deus. Mas então a gente percebe que Jesus conversava, Jesus dialogava, Kardec dialogava. O Livro dos Espíritos é como diria Divaldo Pereira Franco, é um intermino questionamento. 1018 ou 1019 perguntas, com os vários subitens, A, B, os comentários. É uma conversa que não tem fim. E de fato não tem fim, porque o Espiritismo evolui. E é desdobrado no Livro dos Médiuns, é desdobrado nas outras obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese. Então cresce, se expande, e cresce com as obras subsidiárias. O Espiritismo não parou, porque nenhuma ciência para. A química terminou, vamos estudar esse livro e acabou. A física fechou por aqui. A matemática já esgotou tudo que a gente poderia estudar. Não, nenhuma ciência se esgota. A biologia, imagina. Biologia acabou, não. Quanto mais a gente estuda, a gente vê o quanto tem para estudar. Isso é ciência, e isso é espiritismo. É a busca da verdade associada às questões espirituais. O que é espiritismo? Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos seres espirituais, assim como o seu intercâmbio, o seu contato, a sua influência sobre os seres físicos. E numa abordagem mais abrangente, é a ciência, é a filosofia de causas científicas, que nasce da análise do fato, sem nenhuma tese proposta de forma a priori. E com as inevitáveis, inexoráveis, implacáveis consequências ético-morais, consequências religiosas. Porque compreendendo o fato,
compreendendo que existe a imortalidade da alma, que o espírito se comunica, que a reencarnação é um mecanismo de evolução e que pela reencarnação a lei de causa e efeito se manifesta e que seremos sempre herdeiros de nós mesmos e que hoje nós somos herdeiros do ontem e que amanhã seremos herdeiros de hoje e que todo mundo busca essa felicidade, essa realização e que só através desse processo evolutivo, descobrindo o Deus interno que temos e aflorando esse Deus interno para fora, é que conseguiremos desenvolver felicidade, plenitude, trabalhando pela nossa felicidade na medida que a gente trabalha concomitantemente pela felicidade do nosso irmão. Então, na medida que eu entendo isso e vejo que isso acontece, porque o bem faz bem a quem o pratica, e eu começo a ter maturidade para identificar a lei de causa e efeito acontecendo a cada momento comigo e à minha volta, eu faço o quê? Eu começo a trabalhar para a minha própria felicidade, para a felicidade dos seres que eu amo. Então a gente percebe que a doutrina espírita, dentro desse bloco científico, nos dá uma solidez doutrinária muito grande, nos dá orientação, diretriz comportamental para as nossas vidas. E esse processo de diretriz comportamental para as nossas vidas vem através do diálogo. Uma das formas efetivas da gente chegar na verdade é o diálogo. Você vê que esse método, nós podemos perceber que esse método do diálogo, das perguntas e respostas, utilizado por Jesus, utilizado por Sócrates, utilizado por Kardec, também foi utilizado, por exemplo, por Emmanuel, o Consolador, que é um livro que discute várias questões de interesse na doutrina espírita, discutindo questões importantes do ponto de vista doutrinário, desdobrando, comentando, analisando nuances, lembrando muitas vezes abordagens do Livro dos Espíritos e aprofundando outras questões. Então Emmanuel também utiliza, muitos utilizam essa metodologia das perguntas e da resposta do diálogo. Ficou famoso o Pinga Fogo. O programa da TV Tupi Pinga Fogo, com Chico Xavier, de julho e de dezembro de 1971, os dois programas antológicos de Chico Xavier, foram tão impactantes, foram tão decisivos para a divulgação da doutrina espírita no Brasil, que a expressão pinga-fogo se tornou sinônimo de debate, de perguntas e respostas. Principalmente no meio espírita, vai ter um pinga-fogo. Vai ter perguntas e respostas. Vai ter um debate. Vai ter um diálogo. Por quê? Tamanho foi o impacto da proficiência doutrinária e evangélica de Chico Xavier nos corações e nas mentes das pessoas que estavam assistindo. Então por que a gente está comentando sobre isso? Porque não podemos perder de vista a relevância do diálogo nas nossas casas espíritas. O diálogo é uma forma metodológica muito eficiente de aprender doutrina espírita. Então vamos perceber que o diálogo, aos poucos, ele na prática se encontra, aos poucos nós vamos perceber que o diálogo na prática se encontra em todas as reuniões. Mesmo nas reuniões pressupostamente de palestra, no final, mesmo que não tenha um espaço para palestra, a pessoa chega, comenta, pergunta alguma coisa. Na própria divulgação através de conferências, muitas vezes o expositor elabora perguntas conceituais para criar sua linha narrativa, ou cita perguntas, ou cria perguntas e cria respostas para facilitar esse processo. E outras reuniões, grupos de estudo. A palestra é um pilar muito importante da casa espírita, porque tem essa abertura, a pessoa assiste, ela sintoniza com a mensagem, mas tem um grupo de estudo, que é o diálogo propriamente dito, o debate, o intercâmbio dentro do grupo. E não só isso, uma reunião de desobsessão. O que é uma reunião de desobsessão? É o diálogo de um encarnado com um desencarnado. É um diálogo esclarecedor. Tem algumas casas espíritas que não usam nem a palavra tradicional, né, muito divulgada pelo próprio André Luiz, doutrinador. Não. Tem muitos que falam o esclarecedor. Alguns dizem o psicoterapeuta.
E alguns dizem o dialogador, o conversador. Porque é aquela pessoa que tem uma bagagem doutrinária, tem uma bagagem evangélica, não pode ser só doutrinária, porque às vezes o Espírito vem com matrizes muito fortes da Igreja Católica, do protestantismo, e rejeita o Espiritismo. Então ele não aceita citações que não sejam citações da Bíblia, ou citações de autores que não sejam aqueles que ele reconhece como dignos de citação. Então vejamos, eu estou conversando com um espírito que foi um padre católico. Se eu citar André Luiz, para ele, quem é André Luiz? Se eu citar Gabriel Delany, se eu citar Leon Denis, se eu citar Allan Kardec, não vão ter respaldo dentro dos preconceitos, dentro da escala de valores de uma pessoa com tamanho sectarismo e paixão na sua fé. Se eu citar a Bíblia, aí sim, posso falar a mesma coisa, mas com outro respaldo, com outra citação. Se eu citar Santo Agostinho enquanto encarnado, ele vai respeitar. Se eu citar São Tomás de Aquino, ele vai respeitar. Se eu citar algum autor da patrística, da doutrina dos pais da igreja, ele vai respeitar. Se eu citar um autor espírita, não. Mas principalmente o Evangelho, aquela referência. Então o doutrinador tem que conhecer doutrina, tem que conhecer o Evangelho, tem que ter essa bagagem, tem que ter amor, ele tem que ter autoridade moral dentro do possível, ou pelo menos um mínimo de compromisso com a tentativa de vivência com aquilo que ele está pregando. É claro que para todos nós é muito difícil, mas nós temos que ter esse mínimo de compromisso. Então ele vai dialogar, olha só, ele vai conversar, ele vai ser o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai ser a pessoa que vai ajudar o manifestante espiritual desencarnado no seu problema, na sua dificuldade, naquela luta que aquele espírito, como todos nós, está enfrentando, mas que é uma luta grave, porque ele chegou numa reunião, provavelmente com um problema mais grave, por isso que a espiritualidade amiga o encaminhou, é a de sua obsessão. Mas assim como a Casa Espírita nos propõe essa reunião de conversa com os sofredores encarnados, as pessoas que nos procuram, os encarnados, também sofrem. E aí existe o chamado atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele é muito interessante, porque ele é fundamental, ele precisa existir na Casa Espírita. Mesmo que não tenha esse nome, atendimento fraterno, ou mesmo que não tenha um momento determinado para que o atendimento fraterno ocorra, ele tem que ocorrer, ou antes ou depois das reuniões de preleção evangélica, de preleção doutrinária, mas ele tem que haver. Tem que haver essa abertura da pessoa que sofre, da pessoa que tem uma dificuldade, dela conversar, dela expor o seu problema, se ela sim o desejar, se ela quiser. Porque esse é um assunto delicadíssimo. A Casa Espírita tem que estar totalmente aberta e tem que ter pessoas hábeis para essa tarefa. Mas nós não podemos cair na tentação da curiosidade ociosa, da curiosidade que viola a privacidade do nosso irmão. Se a pessoa contou o mínimo sobre o problema, que nos deu condição de saber mais ou menos as linhas da dificuldade, já é o suficiente. Não precisamos aprofundar o relato, para não transformar o atendimento fraterno no confessionário, com todo o respeito que a Igreja Católica nos merece, mas o confessionário onde muitas vezes a pessoa expõe excessivamente o seu mundo íntimo. Por quê? Porque nós temos que ter muito respeito pelo mundo íntimo do nosso irmão. E porque às vezes, independente dessa necessidade de respeito, que é fundamental, que é a base que já termina por aí, ao mundo íntimo, porque nós não temos direito de julgar ninguém. A liberdade pessoal dá direito à pessoa, inclusive, dela errar, do ponto de vista comportamental. Agora, a questão é mais séria. A pessoa, às vezes, no momento de desabafo, por isso que existe essa expressão, eu preciso desabafar. No momento do desabafo, ela conta o que, na verdade, ela não gostaria de contar, porque ela está desesperada, ela está oprimida pelo sofrimento. Então ela conta um problema conjugal,
um problema de vício na família, um problema íntimo mais sério, um conflito de natureza sexual, que é uma coisa que traz muito constrangimento, ela conta um problema grave. E depois passa o abalo. Ela tem aquela ajuda espiritual da Casa Espírita, os mentores espirituais aplicam passes espirituais, ela toma o passe, ela faz o tratamento, ela ouve a mensagem, ela acalma, o problema supera, vem a ajuda do mundo espiritual e passa, porque tudo passa na vida. Quando o Chico Xavier estava sofrendo muito, ele pediu para que Emmanuel pedisse a Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, uma orientação. E Maria mandou orientação por Emmanuel. Isso também passará. Porque tudo passa, porque o tempo não para. O que fica realmente é o que nós realizamos no tempo. Porque tudo passará. As dificuldades e os momentos circunstanciais positivos também. Às vezes estamos num momento muito bom, do ponto de vista de circunstâncias, mas as coisas podem piorar para frente. E as condições para que a gente realize no campo do bem podem ser mais difíceis. Por isso que nós temos que cuidar do hoje, tentar fazer o máximo. Até para construir facilidade para amanhã, porque o amanhã está suscetível de ser modificado, tanto para o bem como para o mal, dependendo do aproveitamento das horas de hoje. Então a pessoa vem e fala porque ela está oprimida. E depois se arrepende. E se sente com vergonha de ter falado um problema íntimo. E aí não volta no centro porque está com vergonha da pessoa. Meu Deus, não podia ter falado isso. Eu podia ter falado até aqui, mas é que eu passei um pouquinho. Agora eu estou com vergonha. E ela não volta. Olha que coisa terrível. E aí ela perde a chance e ela sente. E ela perde a chance de ir à casa espírita e receber o auxílio. Porque às vezes está desperta, gostou do ambiente, gostou das pessoas, gostou da abordagem das reuniões, porque isso é muito pessoal. Isso está conectado a uma afinidade espiritual. Numa cidade de porte médio, que tenha, digamos, 8 casas espíritas, 10 casas espíritas, não sei, por acaso, né? Estou usando um número qualquer. Às vezes a pessoa se vincula a uma casa e não sabe bem porquê. Não, poderia vincular na outra. Às vezes ela vai e ela anda mais. Ela vai mais longe, ela anda mais na cidade e vai para uma outra casa porque ela se sente melhor, ela tem mais amizade, existe uma sintonia. Não que ela não goste da outra. Mas às vezes ela se sente mais amizade por aquele grupo, gosta mais do tipo de discussão doutrinária, do tipo de abordagem. Então a sintonia. E muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, sente aquela sintonia, se sente bem, se sente em casa, porque a casa espírita deve ser um lar onde nós exercitamos essa luta para transformar o outro no meu próximo e o meu próximo no meu irmão, vivenciando realmente o sentimento de família espiritual. Nós temos que trabalhar para isso. Então o que acontece? A pessoa se sentiu bem, mas falou demais no atendimento fraterno. E ficou com vergonha. Porque tem a moça tem um marido alcoólatra, tem um filho com um problema com drogas, tem uma dificuldade comportamental numa área específica, está passando por uma dificuldade terrível do ponto de vista material, e aí falou um pouquinho mais daquele mundo e ficou envergonhado. Quando passou, não devia ter falado, fica sem graça e não volta. Então, o atendimento fraterno é algo muito importante na casa espírita, porque o trabalhador espírita ele tem que ter essa abertura, porque isso é o mínimo que a gente espera dentro da nossa proposta de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É a busca pela solidariedade, a fraternidade. Divaldo Pereira Franco fala isso, que quando Jesus aceita a ajuda de Simão o Cirineu, Simão o homem Simão o Cirineu, um homem que veio para oferecer ajuda para que Jesus conseguisse chegar até o Gólgota. Olha que situação terrível, porque Jesus estava apanhando muito e a cruz caiu e ele ajuda a carregar a cruz até o Gólgota. Ele nos ensina a solidariedade, sermos irmãos, ajudarmos, sermos sensíveis à dor, à luta de cada um, porque a cruz é pessoal, a cruz é eminentemente pessoal. Divaldo diz que um grande ensinamento que Joana de Ângeles lhe forneceu foi ensinar que ninguém toma o remédio pelo outro. Por mais que a pessoa ame
o seu irmão, a sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu pai. Por mais que ele ame aquela pessoa, ele pode ajudar essa pessoa, pode sensibilizar, pode motivar, pode ajudar, mas não pode tomar o remédio por ela. Isso é muito grave, a cada um segundo as suas obras. Porque por isso que nós espiamos individualmente. Por isso que nós temos conquistas individuais. Porque existe uma luta íntima que é pessoal. Os amigos ajudam, mas é pessoal. Mas o esforço em ser solidário deve ser muito importante. É a fraternidade. Ajudar ajuda com que o irmão consiga. E na hora que ele consegue, é uma vitória minha também, se eu ajudei. E na hora que ele não consegue, se eu tinha condições de ajudar, é uma derrota minha. Eu também não estou conseguindo. Porque quando a gente lê a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a gente tem essa noção. Quais são os objetivos da reencarnação? Ajudar o espírito a evoluir, crescer espiritualmente, e ajudar na obra da criação. Ajudar a obra de Deus. Só que uma coisa está conectada à outra. Na medida em que eu ajudo a obra de Deus, eu ajudo a mim mesmo. Na medida que eu evoluo e me ajudo, eu ajudo a obra de Deus. À medida que eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. À medida que eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. E das duas formas eu construo felicidade para mim mesmo, porque eu me amo através do amor ao próximo e do amor a Deus, que é a única forma de atingir a plenitude pela lei de sociedade, pela lei de trabalho, pela identificação com as dificuldades do nosso irmão, na busca de realizar algo que seja bom, verdadeiro e útil. Então a gente percebe que na casa espírita nós não podemos perder de vista a necessidade do diálogo, seja como método educacional propriamente dito, seja como forma de estarmos abertos à amizade, à bondade, ao exercício do companheirismo, ao exercício da solidariedade. Ou seja, o irmão vem, desabafa e a gente vê o que a gente pode fazer, ou que orientação, ou simplesmente ouve aquele desabafo. E os espíritos estão ali, os nossos amigos espirituais, aplicando passes, orientando. Porque na hora que a pessoa ela conta a história, ela está sentindo aquela opressão. Ela está emocionalmente carregada. Às vezes não tem um irmão para contar, não tem um parente, não tem um amigo. Então isso é fundamental na casa espírita. Porque a casa espírita não pode cometer erros que outras doutrinas já cometeram no passado. Onde a coisa fica fria. A pessoa chega, assiste, sai e não aconteceu nada. Então, o diálogo é muito importante na casa espírita, como metodologia de aprendizado, como Jesus utilizou, como Kardec utilizou, como Emmanuel e muitos outros autores espíritas utilizaram, como metodologia, mas também como vivência efetiva da fraternidade. Porque o doutrinador na reunião sucessiva está doutrinando, está ensinando doutrina, mas está exercitando o amor, está exercitando a amizade, a fraternidade, a solidariedade. O atendimento fraterno é a mesma coisa. E o grupo de estudo é a mesma coisa. E mesmo na conferência. Muitas vezes a gente tem uma conferência e tem um espaço para perguntas e respostas. Para que a gente tenha um melhor aproveitamento das nossas atividades. Tanto no esclarecer, como no consolar. Tanto no doutrinar, como no evangelizar, que é a tarefa que a gente deve buscar.